Fala pessoal, Tony Cristo aqui, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar sobre você parar de estudar inglês e vai fazer outra coisa, né? É muito contraintuitivo, mas esse vídeo aqui é para quem já entende inglês. Você que já entende inglês muito bem, você precisa parar de estudar inglês e fazer isso que eu vou te falar aqui. Tudo bem? Então esse vídeo é para quem já entende inglês muito bem. Se você está no caminho, tudo bem, fica até o final do vídeo também que você vai aprender alguma coisa nova, eu tenho certeza. Depois que você estiver entendendo muito inglês, você aplica as dicas que eu vou passar aqui para vocês, tudo bem? Vamos começar então. Você que entende inglês, você precisa aprender sobre comunicação. Porque uma coisa bem interessante é que o problema com a maioria das pessoas fluentes em inglês, né, ou que já entendem muito bem a língua, não é uma falta de proeficiência no idioma. Você não precisa estudar mais inglês, mas a falta de comunicação e habilidades sociais. Aqui que está o grande problema. Muitas pessoas que já são fluentes, o inglês dela já é incrível, né? Ela já tem muito vocabulário, ela já entende o inglês muito bem, ela consegue entender tudo o que está acontecendo, né? A compreensão oral, como eu sempre digo, é uma das habilidades mais importantes no aprendizado de idiomas. Então, uma pessoa dessa, ela não precisa estudar mais e muitas vezes o que ela faz é exatamente isso. Ela fala, eu não sei vocabulário suficiente, eu preciso melhorar ainda mais a minha pronúncia. Ou eu preciso entender ainda mais. E essas coisas são úteis sim, mas se você já está nesse nível, você precisa focar em comunicação. Tem uma pesquisa científica sobre comunicação que é bem interessante, ó, que diz que 7% da comunicação é atribuída ao componente verbal, né? Que é o vocabulário, a gramática, as palavras que você usa, 7% da comunicação. E lembrando que a gente aprende línguas é para quê? É para se comunicar, né? É para falar interagir, né, com outras pessoas, né? Ainda mais importante, pessoas de outra cultura. A comunicação fica ainda mais importante. Então, ó, 7% da comunicação é o que você fala. É o inglês que você estuda, as palavras que você usa, a gramática que você usa. Agora, 38% da comunicação é atribuída ao componente vocal, o seu tom de voz. Então, ó, 38% muito mais. Então, ó, focar no seu tom de voz. Quando eu falo aprender sobre comunicação, eu estou falando sobre isso, ó. Componente vocal é uma parte da comunicação, né? 38% tom de voz, 55% ao componente visual, ou seja, expressão facial, linguagem corporal. Como que você está se sentindo? Você parece nervoso? Como é que está o seu rosto? Está relaxado? Você está sorrindo? Você está se divertindo? Ou você está tenso? Né? É muito comum que uma pessoa triste, por exemplo, ela nem precisa te falar que está triste. Só pela face dela, pela expressão corporal, você consegue sentir, tem até uma energia por trás disso. Então, ó, se a gente somar isso, ó, comunicação não verbal, não são as palavras, não é o vocabulário, nada disso. A comunicação não verbal é responsável por 93% de toda a comunicação. Por isso que eu falo, se você já entende inglês, tem uma boa pronúncia, estudar mais inglês é bom? É, mas o que você precisa focar é em comunicação. Beleza? Essa é a diferença entre você ser presa e ser predador, que eu costumo falar, ainda mais no mundo dos negócios. Né? Se você não entende muito de comunicação, você acaba se tornando uma presa ainda mais em outra língua. Né? Se você está fazendo negócios em outra língua, se você tem colaboradores estrangeiros na sua empresa que usam o inglês, aqui que é o nosso caso, beleza? Mas então, eu quero passar algumas dicas de fala aqui. A comunicação é um assunto bem amplo, mas eu quero passar algumas dicas bem legais que já vai mudar, né? O seu inglês vai melhorar, mas não por estudar mais inglês, por essas dicas de comunicação que eu vou te passar, beleza? Então, antes disso, se você tá gostando aqui do vídeo, se inscreve no canal. O canal está no começo, tem poucos inscritos, mas eu estou muito motivado a trazer a informação de qualidade aqui, então se inscreve.
dá o joinha no vídeo, ativa as notificações, faz tudo aí para você saber quando eu lançar vídeo novo. Isso me ajuda demais. Para você isso aí são 3 cliques e já tá tudo certo. Beleza? Vamos lá, então as dicas. Primeira dica, drop your jaw. Lembrando, dicas de comunicação. Drop your jaw. Drop seria cair, né? Jaw seria a mandíbula. Então, uma coisa muito comum quando você está falando até em português, mas ainda mais quando você está falando inglês, você fica um pouco nervoso. Então, o que acontece? Você meio que cria muita tensão na sua mandíbula. Jaw é mandíbula. Então, você cria tensão na sua mandíbula e você não abre a boca. Então, ó, eu vou dar um exemplo. Ó. E você começa a falar assim, ó, você não abre a boca. E você está falando português ou você está falando inglês, você está nervoso, você não abre a boca e as pessoas não conseguem te entender direito. Olha a diferença. E agora eu vou, ó, drop my jaw. Eu vou, né, deixar a minha mandíbula cair, né? Seria uma tradução bem ao pé da letra, mas para você abrir bem a boca ao falar. Né? E como eu disse, é muito comum, eu já vi muitas pessoas falando inglês e por estarem nervosas ou por não estarem acostumadas, elas, né, ficam com a mandíbula bem presa, elas não abrem a boca e elas falam assim e de repente a sua voz não sai. Ó, a minha voz não sai. Agora, ó, quando eu abro a minha boca e deixo a minha mandíbula vir para baixo, ó, de repente a minha voz soa muito, muito melhor. Você fazendo isso, o seu inglês vai melhorar, mas não por estudar mais inglês, por aprender essa pequena dica de comunicação. Tudo bem? Próxima dica: diaphragmatic breathing, que seria a respiração diafragmática. Se você pegar um bebê, como é que ele respira? Ele não respira como um adulto, ele respira perfeitamente pela barriguinha dele, pelo diafragma. A barriguinha dele vai para frente, né, e volta, como se fosse um balão. Agora, se você pegar um adulto e pedir para ele, ó, respira fundo, o que ele faz? Ele vai respirar pelo pulmão, ele vai encher o pulmão e erguer os ombros. E essa é uma respiração muito pobre, é uma respiração que não te ajuda na comunicação. Então você precisa reaprender, note que eu falei reaprender porque você sabia como respirar antes, né? Você desaprendeu com o tempo, você precisa reaprender a respirar com o diafragma. Então você pode imaginar que você tem um balão na sua barriga e você infla o balão e não mexe, né, o seu peito, né, o seu tórax e não mexe os seus ombros. Você só mexe a barriga. Você infla o balão e à medida que você vai falando, você deixa, né, esse balão, a sua barriga, e voltando devagarzinho até a posição inicial. Chegou em uma vírgula, respirou novamente, enchendo o balão, né, não pelo peito e não pelo ombro, pela barriga, e daí você continua falando, deixando uma quantidade pequena de ar sair da sua boca, né, porque uma boa fala vem com uma boa respiração no primeiro caso. Beleza? De novo, comunicação. Melhorando o seu inglês através da comunicação. E a terceira dica aqui é o trying report tonality. Essa é muito comum. Ó, report seria aquela conexão que você tenta fazer com outra pessoa. E é muito comum quem aprende a falar inglês, na hora de falar, eu não sei porquê, talvez seja uma questão mental, por causa dos filmes de Hollywood, ele pensa que qualquer americano é um ser, qualquer britânico, né, qualquer falante nativo é um ser de outro mundo, é uma pessoa especial, é como se fosse uma pessoa famosa. Daí você vai falar com aquela pessoa e você usa essa trying report tonality, né, que é uma tonalidade mais ou menos assim, ó. Ao invés de falar, oi, tudo bem? Você fala assim, ó, oi, tudo bem? Né? Parece que você tá tentando agradar, tá tentando aquela conexão. Parece que você tá falando com a sua avó. Oi, vó, tudo bem? Como é que tá a senhora? Né? E assim que as pessoas falam quando elas vão falar inglês. Hi, my name is Tony, nice to meet you. Isso vai, é como se fosse um slide, né? Ele vai para cima no final. Hi, oi, tudo bem? Ah, what do you do? Oh, that's so cool. Né? Tentando agradar. O que você precisa fazer é o que a gente chama de breaking report tonality. Not trying report tonality, que é ei, oi. É breaking report tonality. Quando a sua tonalidade vai para baixo no final das frases. Então você fala, oi, tudo bem? Prazer em te conhecer.
não é? Prazer em te conhecer, prazer em te conhecer. Tudo bem? É muito bom estar falando com vocês aqui, não é? Nossa, pessoal, é muito bom estar falando com vocês aqui. Ah, o meu canal no YouTube, eu quero aqui passar dicas para vocês, não é? Pessoal, eu quero passar algumas dicas importantes para vocês aqui hoje, tudo bem? Né? Tudo bem? Tudo bem? Então prestem atenção, não é? Prestem atenção, beleza? Então eu quero que você use essas 3 dicas. Drop your jaw, né? Abra sua boca, deixa a sua mandíbula bem solta na hora de falar, né? Respire pelo diafragma, que você vai ter muita mais potência vocal, e não use essa tonalidade de buscar aprovação, né? Se você está falando com um colaborador importante da sua empresa, legal, mas ele não é um ser de outro mundo. Você não precisa tentar agradar. E essas coisas acontecem de maneira inconsciente, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tudo bem? Conclusão. Se você se preocupa em ter melhores relacionamentos, uma carreira promissora, ser um líder na sua empresa, no seu nicho, você precisa aprender sobre comunicação e dinâmicas sociais. Aqui eu nem entrei no fato das dinâmicas sociais, maneira de conversar, assuntos, como associar assuntos, como não deixar a conversa morrer, como, né, passar essa confiança para outra pessoa. Então, é um assunto muito amplo, dinâmicas sociais e comunicação. Aqui eu trouxe, nossa, a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg para vocês. Mas, aplicando essas dicas, eu tenho certeza que o seu inglês vai melhorar. E não por estudar mais inglês, você que já tem um inglês muito bom, mas sim por aprender sobre comunicação. Tudo bem, pessoal? Então, espero que você tenha aprendido algo novo, espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, de novo, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. É um clique para vocês, mas me ajuda imensamente, tudo bem? Então, eu fico por aqui por hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo.